Eu oro que você hoje realmente possa encontrar a presença de Deus, desfrutar a presença de Deus, ser transformado pela presença de Deus. Amém, querido? Eu sei que isso vai acontecer nas nossas vidas aqui hoje. Bom, nós começamos na semana passada uma série de mensagens que tem como título Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Como que você responderia a essa pergunta? Quem é o seu Deus? E o motivo dessa série é porque muitas pessoas têm falado de Deus de uma maneira muito diferente de como a Bíblia fala sobre Deus. E você não pode se relacionar com um pseudo-Deus, um Deus que não é quem ele é. Agora, é muito interessante porque quando Deus vai em Deuteronômio, né? Nós falamos semana passada, Deuteronômio é a repetição da lei, né? Deus está recapitulando a lei, os principais acontecimentos de Israel. Quando ele está, então, fazendo isso em Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 4, é um dos textos mais repetidos pelo judeu até hoje. Vamos ler? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então vamos de novo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Só que aí lá no capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então isso é uma coisa que, se a gente não entender, vai parecer muito estranho. Porque ele fala, o Senhor é o único, não terás outros. Ué, como é isso? É igual falar para Adão não cometer adultério. Com quem, Senhor? Só existe Eva, né? Como é que adultera? Não tem outra mulher. Então, se não há outro Deus, como é que eu vou ter outro Deus? Se não há outro Deus. Então parece um mandamento um pouco sem sentido, mas o próximo versículo é o que nós já lemos semana passada: não farás para ti imagem. Então, a grande questão não é se existe outro Deus, mas é que nós estamos fazendo uma imagem de um outro Deus dentro de nós, que não é o Deus da Bíblia. As pessoas estão crendo em um Deus cultural, aquele Deus que a titia falou, que a vovó falou, que a cultura fala. E eu falei, eu sempre tenho falado isso, não é incomum você ir, por exemplo, a um velório, e lá naquele velório você encontra uma mamãe chorando e dizendo: Ah, Deus levou meu filho, por que Deus fez isso comigo? Meu filho, ele era tão novo, por que Deus levou meu filho? E às vezes você vai ver a história, por exemplo, um assalto, e o rapaz reagiu ao assalto, e o assaltante atirou, e o menino morreu. E a mãe está à beira do caixão chorando: Por que Deus levou meu filho? E nós perguntamos onde Deus estava: na bala do revólver? No revólver? Na mão do assaltante? Onde Deus estava? E a resposta é: Deus não estava. Existe essa ideia cultural de que tudo o que está acontecendo é Deus que está fazendo. Deus que está fazendo tudo. Tudo o que acontece é Deus. E aí as pessoas estão dizendo que Deus falou o que Deus não falou. As pessoas estão dizendo que Deus fez o que Deus não fez. E o problema é tão grave, porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então isso é muito sério. Eu acho que você ficaria muito triste se você visse alguém falando mentira sobre o seu nome, caluniando, né? Falando que você fez uma coisa que você não fez. Sim ou não? Então, a confusão toda está em dois atributos de Deus que nós vamos conhecer como eles funcionam hoje. Dois atributos de Deus. Atributos é aquela parte do caráter de Deus que nunca muda. Deus é aquilo, né? E o primeiro atributo é a soberania de Deus. Vamos repetir comigo? Deus é soberano. Isso é um fato, isso é uma verdade bíblica. Deus é soberano. Agora, vamos ler Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Olha o que diz esse texto. Vamos ler? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Agora, Salmo 103, verso 19. Vamos ler? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono,
e o seu reino domina sobre tudo. Então fala comigo, Deus é soberano. Então Deus está acima de tudo e de todos, isso é incontestável, isso é inegável, não existe outro poder acima do poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não há nada que esteja fora do seu domínio e fora do seu poder. Agora, uma coisa é ter autoridade, outra coisa é usar autoridade. Então, por exemplo, você concorda que a Bíblia deu aos pais autoridade sobre os filhos, sim ou não? Sim. Então eu tenho autoridade sobre os meus filhos, sim ou não? Eu tenho 3 filhos que estão por aqui agora. Eu não faço a menor ideia de onde eles estão sentados. Se eu falasse com os meus filhos, filho, senta aqui, ó, do meu lado, aqui, ao meu lado agora, eles iriam sentar. Iriam ficar sentadinhos aqui nessa plataforma, sentadinhos. Mas eu não quero usar a minha autoridade para fazer isso, não é verdade? Nós compramos essas poltronas maravilhosas aí e compramos esses ar-condicionados maravilhosos para cada um escolher o ângulo, o lugar onde quer sentar. Cada um escolhe onde quer sentar. Por que eu vou ficar controlando onde o meu filho senta? Não, deixa ele sentar. Já tem 17 anos de idade, já está na hora de escolher o seu assento. É ou não é verdade? Então, não é porque eu tenho autoridade que todo o tempo eu vou ficar usando essa autoridade. Não é verdade? A mesma coisa nós temos que entender sobre Deus. Não é porque Deus tem toda a autoridade que Ele está o tempo todo usando a autoridade. E aqui está um engano. Esse que eu vou falar aqui agora é muito cultural. Você já deve ter recebido alguma figurinha no seu WhatsApp parecida com essa que vai aparecer para você aí agora. Ó. Você já recebeu alguma figurinha assim? Já recebeu? Jesus está no controle. Deus está no controle. Quem já viu alguma coisa parecida com essa aí? Pode tirar, por favor. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Aonde está o texto que diz que Deus está no controle? Deus não está no controle. Se Deus estivesse no controle, Ele estaria fazendo um péssimo trabalho. Porque se você não percebeu, ao seu redor o mundo está um caos. Deus não está controlando isso. Aquela carreta que atropelou aquele carro, matou aquela família com 4 pessoas, Deus não estava controlando aquela carreta, o motorista estava. O avião que estava sendo pilotado e atingiu as Torres Gêmeas não estava sendo pilotado por Deus. Deus não estava controlando aquele avião. Aquele marido que traiu a esposa não estava sendo controlado por Deus. E aquela esposa que traiu o marido não estava sendo controlada por Deus. Deus não está no controle. Agora, se isso te ofende, se isso te confronta muito, talvez a imagem de um Deus cultural ficou grande demais dentro de você. E você precisa, com todo carinho que eu falo, hoje fazer uma oração, falar, Senhor, eu só vou crer no que está escrito. Se não tiver escrito, eu não creio. Não está escrito que Deus está controlando tudo. Está escrito que Ele tem toda a autoridade. Agora, nós vamos entender um pouquinho como Deus usa essa autoridade. E eu peguei um texto para exemplificar isso aqui. Deixa eu te explicar. Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida. Você lembra disso, né? Lemos um pouco disso semana passada. Então, o povo chegou na terra prometida, mesmo antes de atravessar o Jordão, Moisés já começou a distribuir os territórios e Josué também distribuir os territórios. Então, cada tribo ficou com uma parte da terra, né? Cada família ficou com uma parte da terra. Então, quem deu a terra prometida para o povo de Israel? Quem deu? Deus deu a terra prometida ao povo de Israel. Então, aquela terra pertencia ao povo de Israel, porque Deus fez assim. Então, Deus deu a Moisés a lei, e na lei ficou decidido o seguinte: essa terra pertence a essa família por estatuto perpétuo. Se essa família aqui passar uma necessidade financeira e precisar vender essa terra não poderá ser vendida. O que vai ser vendido vai ser a posse dessa terra por um determinado tempo. Por quanto tempo? Eu vou te explicar. O judeu trabalhava 6 anos,
no 7º ano descansava o judeu e a terra. Trabalhava 6 anos, no 7º ano descansava o judeu e a terra. Isso se repetia por 7 ciclos. Então, 7 vezes 7 é... 7 vezes 7 é 49, em nome de Jesus. 49. Então, depois do 7º ano sabático, que era o ano 49, tinha o jubileu, que era o ano de número 50. E no jubileu, as dívidas eram perdoadas, no jubileu os escravos eram libertos, e a terra era devolvida aos seus donos, aquelas famílias a quem Deus havia dado a terra. Isso acontecia no jubileu. Então, se você fosse comprar a posse de uma terra, a pergunta que você ia fazer é: quantos anos falta para o jubileu? Porque se falta 5 anos, você vai pagar bem pouquinho. Se falta 40 anos, você vai pagar mais, porque você vai ter a posse por aquele período de tempo. Outra coisa é, se essa terra aqui foi vendida para uma família, a posse dela, e essa família quisesse vender para outra família, a família número 1 não poderia vender para a família número 2 antes de falar com os donos originais da terra, que tinham o direito, repita comigo, de posse, fala posse, e resgate. Ou seja, o dono original da terra poderia comprar de volta a terra em qualquer momento, porque ele tinha o direito de resgate. Você está entendendo? Então a compra era quase como um aluguel. Então o texto que nós vamos ler agora é para exemplificar isso. Jeremias capítulo 33, verso 8 em diante, diz assim: Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor. Vamos dizer? Segundo a palavra do Senhor. Então veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo, que está em Anatote, terra de Benjamim. Porque teu é o direito de quê? De posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então Jeremias aqui está dizendo que o primo dele, filho do tio dele, chegou para ele e falou: Jeremias, eu tenho essa terra aqui, e o direito de compra e de resgate é seu, segundo a palavra do Senhor. Então, compra a terra. Jeremias pensou: isso é o que a palavra do Senhor diz, é o que eu tenho que fazer mesmo. E ele foi lá e comprou a terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso significa que Deus deu a posse, mas ele nunca abandonou a autoridade sobre a terra. Aquilo que Deus estabelece é o que Deus estabelece e ponto final, ainda que a posse esteja na mão dos homens. Agora calma que nós vamos chegar num lugar com isso, tá? Então, eu vou chamar algumas pessoas para fazer um teatro improvisado aqui. Vem cá, Jesus. Vem cá também, Marcelo. Porque Jesus aqui vem em corpo físico, viu, gente? Vem cá também, Marcelo. Vem cá também, Felipe. Pode vir, por favor. Vem o Will também, por favor. Vamos fazer um teatro improvisado aqui. Olha bem, eu quero exemplificar para você, então, a soberania de Deus através desse teatrinho aqui. Pode ficar aqui, assim, um ao lado do outro, por favor. E se puder, a câmera pode pegar todo mundo, por favor. Aí você fica aqui, por favor, assim, Gil. Isso. Jesus fica assim. Você está cobrindo seus cabelos, Jesus? Deixa seus cabelos aparecendo. Isso. Você pode dizer para todo mundo: eu fui numa igreja hoje de manhã e vi Jesus. Então, olha bem o que aconteceu. Deus, que no caso vai ser representado por mim, criou Adão, que no caso vai ser representado pelo Felipe aqui. Adão recebeu de Deus, eu vou pegar o meu celular aqui, para representar, Adão recebeu de Deus a escritura, a autoridade da posse, a autoridade sobre a terra. Então, está nas mãos de Adão. Nas mãos de Adão, então, estava a autoridade sobre a terra. Tá certo? Aí, o que aconteceu? Fala comigo: a serpente enganou o homem. Então, o Marcelo vai fazer o papel da serpente hoje. Então, a serpente representada pelo Marcelo aqui, mas o Marcelo não é a serpente não, né, gente? Marcelo é um homem de Deus, aleluia. É só o teatro. Mas ele, representando Satanás, então, enganou o homem pecou,
E então o homem, ele entregou a autoridade para Satanás. E a autoridade da terra, segura assim para as pessoas poderem ver, Marcelo. A autoridade da terra ficou nas mãos de Satanás. Quem que entregou a autoridade da terra nas mãos de Satanás? O homem. Mas quem que tem toda a autoridade e é soberano sobre todos sempre? Deus. Agora, Deus não quebra seus princípios. Então, Deus não ia apenas chegar aqui e pegar a autoridade de volta. Não foi o homem que entregou a autoridade a Satanás? Então, o homem que tinha que pegar de volta. Deus não quebra seus princípios, não. Então, Deus disse o seguinte: um homem tem que pegar, mas o homem está contaminado pela natureza pecaminosa. Então, é o seguinte, Jesus, você vai ir à terra e se fazer homem. E você vai nascer como homem. E como homem, você vai tomar a autoridade das mãos de Satanás. Tá certo, meu filho? Aí Jesus vem ao mundo. É interessante você ver que quando Jesus estava andando na terra e vinha um endemoniado falar com Jesus, às vezes o endemoniado, o demônio falava com Jesus assim: vieste nos atormentar antes do tempo, filho de Deus. Lembra o que Jesus respondia? Alguém lembra? Ele falava assim: filho de Deus não, filho do homem. Satanás até treme as pernas aí, Marcelo, assim. Isso. Porque Satanás estava apelando para a ilegalidade. Você é o filho de Deus, você não pode. Ele falava: filho de Deus não, filho do homem. E Jesus, quando veio, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele pegou de volta a autoridade. Pega com força, Gil. Ele pegou de volta a autoridade que estava na mão de Satanás. Certo? E aí agora ele pegou essa autoridade e deu na mão da igreja. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Agora, o que eu estou mostrando aqui? Que Deus, vem cá de novo, Jesus, por favor. Meu Senhor amado, estou brincando. Que Deus deu a autoridade ao homem, o homem deu a autoridade a Satanás, mas Deus nunca perdeu a sua autoridade. Nós vamos construir, vamos aplaudir esses atores, muito obrigado. Agora, nós vamos construir uma coisa em cima disso aqui para entender a soberania. Porque nós temos que entender isso aqui. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus deu autoridade ao homem, obviamente isso exclui a própria autoridade de Deus. Quando Deus deu autoridade a Jesus, você sabe que a Bíblia diz que Jesus recebeu toda a autoridade? Então Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, verso 19 em diante: toda a autoridade me foi dada. Mas eu quero lhe dizer que essa toda a autoridade exclui a autoridade de Deus Pai. Eu vou te mostrar alguns textos aqui. Mas, por exemplo, a Bíblia diz que fique sabido isto: o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 15, versículo 27. Diz assim, vamos ler? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então, o que é isso aqui? Senhor Jesus no seu reino, quando todas as coisas estiverem sujeitas, a Bíblia diz que ele entregará o reino a seu Pai. E ele mesmo se sujeitará ao Pai. Porque nem Jesus, o Filho de Deus, ele teve toda a autoridade de forma que Deus Pai perdeu a sua autoridade. Não, Deus Pai nunca perdeu a sua autoridade. Deus Pai nunca perdeu a sua autoridade. Então, eu quero que você repita isso comigo agora, por favor. Deus sempre teve e sempre terá o direito de posse e o direito de resgate, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Tá, deixa eu te explicar então. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te explicar o que tem a ver com você. É que às vezes muitos estão passando por situações
que eles mesmos se meteram. Colocaram a mão onde não devia, colocaram o pé onde não devia. Muitos entregaram a autoridade da família nas mãos de Satanás através de um adultério, através de um problema, através de um roubo, você está entendendo? Através de situações erradas, através de suborno e tal. E você deu legalidade para Satanás entrar e quebrar tudo mesmo. Você entregou a autoridade na mão de Satanás. Mas a notícia é: você não precisa ficar nas mãos de Satanás, porque o soberano é teu resgatador. Deus tem poder e autoridade para entrar nessa família, nesse negócio, nessa situação. Deus tem o poder de entrar lá e tirar das mãos de Satanás, porque ele nunca perdeu a sua soberania. Ele é Deus e não há outro além dele. Então a soberania de Deus não significa que ele controlou tudo o que você fez, mas a soberania de Deus significa que ele está acima de todo controle. E que se você colocar nas mãos dele e chamar ele para dentro, ele tem o direito de entrar e ele muda tudo. Amém, querido? Então nunca mais você fica falando, isso aconteceu porque Deus fez, porque Deus é soberano, porque Deus está no controle. Negativo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Amém, querido? Então falamos um pouco sobre a soberania de Deus. Agora nós vamos falar sobre um outro atributo de Deus, que também muita gente entende errado. É a imutabilidade de Deus. Vamos repetir? Olha como Deus é lindo demais. Vamos ler comigo aí. Você sabe que eu já tenho falado isso, né? Antigamente, quando eu ia para a igreja, eu era novinho, quando o pastor falava, vamos ler o texto tal, a gente tinha que ficar em pé, abrir a Bíblia, procurar o texto lá, meia hora procurando o texto. Aí, todo mundo lia. Hoje, para ganhar tempo, o texto já aparece na tela. Você não tem que ficar em pé, nem tem que abrir a Bíblia, mas pelo menos lê. Vamos lá, 2 Timóteo 2,13, vamos ler? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas pastor, eu pisei na bola, mas Deus não vai pisar na bola porque você pisou na bola. Mas eu errei, mas Deus não vai errar porque você errou. Deus é Deus, ele não muda. Olha o que diz Malaquias 3,6. Vamos ler? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que Deus está falando aqui, gente? O que Deus está falando aqui? Deus está mostrando aqui que os filhos de Jacó, eles até mereciam mesmo ser consumidos. Eles até mereciam mesmo ser apagados. Porém, Deus está falando, porque eu não mudo, porque eu sou bom, misericórdia, amor, graça, fidelidade, porque eu não mudo, porque eu não vou voltar atrás na promessa que eu fiz, e fui eu quem prometi que eu não ia destruir o mundo de novo depois do dilúvio, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Porque Deus não muda, ele é misericórdia, ele é amor, ele é bom em todo tempo. Amém, querido? Amém? Último texto que nós vamos ler sobre isso aqui, sobre essa introdução da imutabilidade de Deus, é Tiago 1,17. Vamos ler? Vai lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Repita comigo, boa dádiva. Irmãos, o que é bom desce de Deus. Nós falamos semana passada aqui que a mais plena revelação de Deus que teremos enquanto homens é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a exata expressão de Deus, não é assim? Ele é a imagem do Deus invisível. Alguma vez você viu Jesus andando na rua, aí ele passou por alguém e falou assim, ei, eu quero pôr uma doença em você, receba a doença.
Alguma vez? Hein? Alguma vez você viu Jesus andando na rua e falando: ei, eu estou vendo você, está muito alegre, eu vou te dar um pouco de tristeza, vai, receba a tristeza. Alguma vez Jesus colocou doença em alguém? Jesus colocou tristeza em alguém? Alguma vez você viu Jesus mudando a vida de alguém para pior? Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então para de imaginar que Deus está mandando doença do céu para pôr no povo, que Deus está mandando derrota do céu para pôr no povo, que Deus está mandando tristeza, angústia do céu para pôr no povo. A boa dádiva vem dele. Ele não muda. Mas pastor, é porque aquela pessoa está merecendo mesmo. Aquela pessoa está sendo muito infiel. A infidelidade daquela pessoa não vai causar infidelidade no Senhor. Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus, ele é imutável. Alguém? Então repita bem forte para mim: Deus não muda. Agora, o que quer dizer Deus não muda? Significa que Deus, ele não muda de opinião? Significa que Deus não muda um pensamento dele? Significa que tudo que Deus pensa é isso que ele vai pensar para frente, para sempre? Significa que toda opinião que Deus tem é essa opinião que ele terá para sempre? Não, não é isso que significa. A Bíblia mostra Deus mudando de opinião, de plano e de pensamento um monte de vezes. Um monte de vezes. Por exemplo, falamos semana passada aqui de quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro. Enquanto o povo estava construindo o bezerro de ouro, Moisés estava lá no alto do monte. E sabe o que Deus falou com Moisés no alto do monte? Moisés, você está aqui comigo e o povo está lá embaixo construindo o bezerro de ouro. Moisés, esse povo passou dos limites. Eu vou destruir esse povo todo, Moisés. E eu vou levantar uma nova nação a partir de ti. Deus falou com Moisés. E aí? E aí Moisés começou a orar e falar: Deus, não faz isso não, Deus, não levanta um novo povo a partir de mim não, Senhor. O que as nações vão falar de ti? As nações vão falar que o Senhor tirou esse povo da terra do Egito e não foi capaz de introduzi-los na terra prometida. Senhor, não destrua esse povo. Moisés orou. E sabe o que aconteceu? Vamos ler? Êxodo 32, 14, olha lá, vamos ler? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Uma oração de um homem quebrantado mudou o pensamento de Deus. Eu tenho até uma música que eu compus sobre isso que eu vou falar aqui agora, que eu gosto de chamar da lição de Jonas. Fala comigo, a lição de Jonas. Bom, todo mundo se lembra da história de Jonas. Jonas era um profeta. Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E o contexto histórico mostra que Nínive era uma cidade muito cruel. Era uma cidade enorme para a época, mais que 120 mil habitantes, que para aquela época era uma coisa enorme, né? E era uma cidade muito cruel. Nínive era uma cidade de assassinos. Era comum matar em Nínive. Inclusive comum matar profetas. Esse é o contexto histórico. Então, quando Deus mandou Jonas para Nínive, Jonas não quis ir. Agora, o porquê ele não quis ir, eu já vi muita gente falando muita coisa. Eu já vi gente falando que era porque Jonas tinha medo de ir para lá e morrer, essas coisas. Mas a Bíblia fala diferente. Nós vamos ver aqui no texto porque que Jonas não quis ir. Mas o fato é que quando Deus falou com Jonas, vá Jonas e prega em Nínive, 40 dias... e a cidade será subvertida, ou seja, a cidade vai ser devastada, vai ser virada de cabeça para baixo, em 40 dias. Ao invés de Jonas ir pregar na cidade, ele entrou no navio e foi para o outro lado, ele foi para Tarsas. Você lembra da história? E lá na história diz que veio uma tempestade muito forte no mar, e os marinheiros lá naquele navio falaram, tem alguma coisa errada, essa tempestade não é comum aqui. Eles foram conversar com Jonas, Jonas falou: eu estou fugindo de Deus. Aí eles pegaram Jonas, jogaram Jonas na água. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Quem lembra disso? A Bíblia não diz que era uma baleia, mas era um grande peixe. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma piada mal contada. Alguém já ouviu eu contando isso aqui, porque diz que tinha uma senhorinha bem simples num avião lendo a Bíblia. Era a primeira vez que ela voava de avião. Aí sentou um homem
bem chique assim do lado dela, né? E estava vendo a senhorinha lá lendo a Bíblia. Aí ele falou com a senhorinha assim: a senhora acredita na Bíblia? Ela falou: acredito, sim, senhor. Aí ele falou: mas a senhora acredita em tudo que está aí? Eu acredito. O senhor não acredita, não? Ele falou: eu não acredito em nada que está aí. Ela falou: que pena, moço. Aí o moço falou com ela assim: a senhora acredita mesmo nessa história de que uma baleia engoliu Jonas? Aí ela falou: eu acredito, sim, senhor. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Aí ele falou assim: mas que história é essa? Um grande peixe engole Jonas, depois o Jonas ora de dentro do peixe e Deus escuta, e aí o peixe cospe Jonas, vomita Jonas. A senhora acredita nisso? Aí ela falou: e o senhor conhece a Bíblia, né? Aí ela falou: eu acredito, sim, senhor. Aí ele falou: mas como é que pode um peixe engolir Jonas? Como que ele conseguiu orar lá de dentro do peixe e não morrer? Aí ela falou assim: olha, moço, eu não sei não, mas quando eu chegar no céu eu vou perguntar para o Jonas. Aí o homem falou assim: e se a senhora chegar no céu e o Jonas não estiver lá? Aí ela falou assim: aí o senhor pergunta, né? Ai, ai. Ai, fecha o parêntese da piada. Então nós sabemos dessa história que Jonas, então ele foi vomitado pelo peixe depois que Deus ouviu aquela oração e ele chegou em Nínive. Quando ele chegou em Nínive, ele começou a pregar essa mensagem aqui, ó, Jonas 3:4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É a mensagem mais curta, né? Imagina, você vem para o culto hoje, eu falo: 40 dias e sua vida será subvertida. Aí eu saio e desço. Imagina, a pregação mais curta. Eu acho que Jonas não tinha o menor interesse que o povo mudasse. Mas o que acontece é que quando as pessoas ouviram aquela pregação e o rei ouviu aquela pregação, o temor de Deus veio sobre o coração deles. E o rei baixou até um decreto. E olha o que aconteceu, Jonas 3:7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto animais. E o quê? E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O que foi isso aqui? O povo, ao ouvir a mensagem, eles se converteram de tal forma que eles falaram assim: aqui em casa agora nem cachorro come. Está todo mundo de jejum. Os homens, as crianças, as mulheres, os animais, ninguém come, nem vai levar para o pasto. Está todo mundo jejuando. E outra coisa, nós vamos nos cobrir de pano de saco, era um ato de humilhação, e nós vamos cobrir os animais de pano de saco, porque nós estamos todo mundo nos humilhando. E nós vamos clamar fortemente a Deus. Fortemente. Nos humilhando, jejuando, orando, sem comer, em humilhação, clamando fortemente a Deus. E quem sabe, Ele não vai nos livrar da consequência dos nossos próprios pecados. Porque, irmão, tinha uma consequência chegando, e era terrível a consequência. E eles falaram: quem sabe? E sabe o que aconteceu? Próximo versículo, vamos ler. Viu Deus o que fizeram. O quê? Como se converteram do seu mau caminho. Vamos ler bem alto? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Agora você lembra que eu falei que tinha muitos motivos porque Jonas não queria ir para Nínive, né? Eu já vi pastores falando que é porque ele tinha medo de morrer, por causa de um monte de coisa.
Mas a Bíblia diz muito diferente. A Bíblia vai dizer por que que Jonas não queria ir para lá agora. Vamos ler. Jonas 4:1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso, diga por isso. Diga de novo, por isso. Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. É por isso que eu não queria vir, Deus, porque não tem jeito para ti, não. O Senhor é misericordioso em todo tempo, até esse povo mau, esse povo cheio de sangue nas mãos, esse povo que devia morrer, pagar pelo que fez, mas não tem jeito. Quando o povo se arrepende, o Senhor é bom demais, o Senhor é misericordioso demais, o Senhor é gracioso demais, o Senhor livra o povo da consequência do próprio pecado. Não tem jeito, Deus, tu és bom em todo tempo. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Existem pessoas aqui que estão, por causa das próprias atitudes e decisões, existem pessoas aqui que estão destinadas a pagar um alto preço pelos próprios pecados, pelas próprias decisões. Mas se você se converter de todo o coração e você se humilhar diante do nosso Deus, Deus não muda. Ele é bom em todo tempo. Ele é amor. Ele é cheio de bondade e misericórdia. O que nós precisamos é chegar diante dele e falar: Deus, eu me arrependo. E devemos nos converter de todo o coração. Talvez você fale assim: mas pastor, a palavra de Deus diz na sua palavra, tudo que o homem semear, ele também ceifará. É verdade. Mas você lembra que ele é soberano? Ele mantém a sua autoridade sobre todas as coisas. E ele é Deus. Ele tem um pé dentro desse negócio. Ele é o dono da terra. Ele tem o direito de resgate. Ele é soberano e ele é bom. Ele não muda, ele é bom em todo tempo. Talvez você está passando situações na sua casa, na sua família, no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua saúde, que você está achando: isso aqui não tem jeito, pastor, é coisa errada que eu fiz, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Você não tem que pagar quando alguém já pagou. Se nós nos convertermos de todo o coração e nos humilharmos na presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, nós contamos com a sua misericórdia. Ah, meu irmão, Deus é poderoso, não apenas para nos perdoar, mas para nos livrar das consequências de erros que cometemos, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Sim, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. És o mesmo, não mudas. Teu grande amor não tem fim. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Pode mudar tudo ao meu redor, mas tu és o mesmo, ontem, hoje, sempre. Imutável Deus, sem igual, sempre o mesmo,
Poucas vezes eu faço isso na igreja. Poucas vezes. Mas hoje eu quero te dar a oportunidade de se humilhar. Você que precisa de sair do seu lugar, de vir aqui para frente, de se ajoelhar aqui, de clamar ao Senhor. Se você tem coisas na sua vida que só Deus pode mudar, se você tem arrependimento para oferecer, se você tem necessidade que esse Deus haja na sua vida, como agiu na vida da cidade de Nínive, eu quero pedir você, sai do seu lugar agora, vai chegando aqui na frente, vai se ajoelhando, e vamos juntos clamar e nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos demais do nosso Senhor. Tu és Deus e não há outro. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. És o mesmo, não mudas. Teu grande amor não tem fim. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Pode mudar